Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois. Hoje. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, porque isso pode ser um aviso do céu, ou melhor, um alerta da própria lei universal que rege a sua realidade. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, tentando forçar resultados, agarrando-se a expectativas que parecem areia escorrendo entre os dedos. Você está cansado de lutar e parece que nada muda. O que vou te contar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois, muitas vezes, é tarde demais. Existe uma armadilha sutil que está destruindo famílias inteiras, carreiras promissoras, e talvez a sua paz seja uma delas. Essa armadilha não é o caos externo que você vê no mundo, meu filho, mas o controle interno excessivo, a fixação desesperada no resultado. O que está te impedindo de prosperar não é a falta de esforço, mas a intensidade com que você se importa demais, a frequência de carência que você emite. A própria tentativa de querer algo com tanta força cria uma resistência invisível no universo, uma lei de repulsão que Todt Jehuti, o mestre da sabedoria, decifrou e cravou nas tábuas de esmeralda há milênios. Você acredita que a chave é a persistência, o martelo constante, mas eu lhe digo, a verdadeira magia reside no exato oposto. O momento em que você solta a corda, quando você para de sufocar o desejo com a ansiedade da posse, é o momento em que o universo se move a seu favor, realinhando tudo. Por que o desapego traz a abundância? Porque a indiferença calculada é o segredo para que tudo na sua vida, do amor à prosperidade, comece a dar certo? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar agora mudou completamente minha forma de ver a fé e a própria existência. E pode ser a chave para você finalmente soltar o peso que te impede de voar, compreendendo que o seu apego emocional é, na verdade, o maior bloqueio vibracional. Você aprenderá a diferença entre a ação sábia e o esforço desesperado, a linha tênue entre a intenção e a obsessão, e como dominar a arte alquímica de Todt, a transmutação da carência em atração magnética. Muitos vão ignorar essa mensagem e continuarão no ciclo vicioso da luta. Mas você, que chegou até aqui, está prestes a receber a chave para o silêncio mental que precede o milagre. Escreva Amém. O primeiro grande pilar da sabedoria de Todt Jehuti é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Se a sua realidade é uma projeção da sua mente, meu querido, imagine o que acontece quando essa mente está presa na vibração do IC, do eu preciso, do eu não tenho. Você não está simplesmente desejando, você está emitindo uma frequência de falta, de escassez, de desespero disfarçado de fé. Quando você se importa demais com o resultado de um emprego, de um relacionamento, de uma cura, você não está exercendo a força da vontade. Você está, na verdade, projetando a sua dúvida, o seu medo intrínseco de que aquilo não se realize. Esse medo, essa fixação, torna-se um obstáculo etéreo, um muro de energia densa que impede a manifestação de se materializar no plano físico. A obsessão emocional é o veneno lento da alma, pois ela rouba a sua presença do agora e a aprisiona em um futuro incerto, gerando o caos interno. Todt nos ensina que o universo não responde ao nosso desejo superficial, mas sim à nossa vibração dominante. E qual é a vibração da pessoa que se importa demais? É a vibração do esforço, da rigidez, da falta de confiança na inteligência universal. É como tentar forçar a água a subir o morro, um gasto colossal de energia para um resultado nulo. O cosmos, sendo mental, é maleável, mas ele só se dobra àquele que se move com leveza, com a certeza silenciosa de quem já possui aquilo que busca. A fixação é a negação dessa posse interior. A verdadeira virada,
A alquimia do sucesso ensinada por Jehuti reside na compreensão da lei da vibração. Tudo no universo está em movimento, tudo vibra, e a diferença entre o desejo realizado e o desejo frustrado é apenas a frequência. Quando você para de se importar, você não se torna apático. É vital entender isso. Você se torna mestre, você eleva sua frequência da carência para a confiança. O desapego é o ato de mover o seu foco da falta para a certeza. É o reconhecimento de que, se o todo é mente, o objeto do seu desejo já existe no plano mental, e a única coisa que o impede de descer para o plano material é o seu próprio ruído interno, a sua incessante preocupação. Escreva amém. Muitas pessoas confundem o desapego com a desistência, com a passividade. É aqui que a sabedoria hermética se separa das filosofias superficiais. Thoth não nos convida à inação, mas à ação em silêncio. O mestre age, planta a semente, mas não fica cavando a terra a cada 5 minutos para ver se a raiz cresceu. Aquele que se importa demais é o jardineiro ansioso que mata a planta por excesso de água. Aquele que pratica a filosofia do desapego é o jardineiro que confia no ciclo, que sabe que a semente tem sua própria inteligência para se desenvolver e que o seu papel é apenas fornecer as condições ideais, mas jamais forçar o tempo da natureza. A polaridade de Thoth nos ensina que tudo tem seu par de opostos, tudo é duplo. A preocupação excessiva é o polo negativo da fé. O apego é o polo negativo da manifestação. Para transmutar essa realidade de esforço e sofrimento, você precisa mudar de polo. Você não elimina o medo lutando contra ele. Você o transmuta mudando a vibração para o seu oposto, a certeza serena. O momento em que você solta o resultado, você está dizendo ao universo: eu confio em você e eu confio em mim mesmo. Eu fiz a minha parte na ação, agora confio na lei para fazer a dela na atração. Essa é a verdadeira oração silenciosa do iniciado, muito mais potente do que 1000 súplicas desesperadas. Pense na lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Se dentro de você há a turbulência da fixação, o apego ao controle de cada detalhe, o seu mundo externo refletirá esse caos em forma de obstáculos, atrasos e frustrações. O universo não gosta de ser forçado, ele flui para onde a energia é mais leve. Quando você retira a sua energia emocional pesada de uma situação, quando você para de se importar com o resultado final, seja ele qual for, você abre o canal para que a energia criativa do todo possa trabalhar sem a interferência do seu ego temeroso. Você carrega uma memória ancestral de esforço e dor, meu filho. Fomos ensinados que o valor está na luta, no suor, na exaustão, mas Thoth nos mostra que o verdadeiro poder está na facilidade, na fluidez, na dança com o universo. O sofrimento não é um mérito, é um sinal de desequilíbrio. É a prova de que estamos indo contra o fluxo natural da lei. A lei da atração não é sobre o que você quer, mas sobre quem você é vibracionalmente. E quem você é quando se importa demais. Você é o seu desejo, você é a sua falta, você é a sua ansiedade. É por isso que você atrai mais ansiedade e mais falta, perpetuando um ciclo vicioso que parece não ter fim. A chave é a neutralidade sagrada. Thoth ensina o mestre a se posicionar no ponto zero, o ponto de equilíbrio entre os opostos. Não é a alegria desenfreada, nem a tristeza profunda. É a paz inabalável, que permite que a mente seja um espelho limpo, refletindo os desígnios da vontade cósmica sem distorção. Quando você se importa demais, você distorce o espelho com a névoa do medo. Quando você para de se importar, você limpa o espelho, permitindo que a luz da manifestação brilhe através dele.
O resultado não é indiferença, mas sim a certeza absoluta, a gnosis, de que tudo está em perfeita ordem e que o que é seu por direito vibracional não pode ser roubado. O preço da obsessão é a perda da liberdade interior. Quando você vincula a sua felicidade ou a sua paz de espírito ao cumprimento de um resultado específico, seja ele um contrato, um casamento ou uma quantia de dinheiro, você entrega o seu poder pessoal a algo externo. Você se torna um escravo do futuro. O mestre de Thoth jamais entrega seu poder. Ele age no presente, planta a intenção, mas vive na plenitude do agora, sabendo que o futuro é apenas a consequência natural de sua vibração atual. Soltar o resultado é o ato supremo de fé na lei e de soberania pessoal, pois você declara: minha paz não depende disso. O que Thoth nos convida a fazer é a dissolução do ego ansioso, aquele que se agarra ao desejo como se a própria sobrevivência dependesse dele. Esse ego é uma ilusão, um conjunto de medos acumulados que projeta a carência em tudo que toca. Quando você para de se importar, você silencia esse ego. Você não está se tornando frio ou distante, você está se tornando neutro. E a neutralidade é o campo de força mais potente que existe. Pense no magnetismo. Ele atrai sem esforço, sem suor, sem ansiedade. Ele simplesmente é. O desapego te transforma nesse campo magnético, enquanto o apego te transforma em um cabo de guerra, onde você está sempre perdendo energia. O segredo está em entender que a sua satisfação deve vir da sua ação alinhada e não do resultado da ação. A satisfação é intrínseca, não extrínseca. A pessoa que se importa demais busca a validação e a satisfação na resposta do mundo. A pessoa que pratica a filosofia de Thoth encontra a satisfação na pureza da intenção e na sabedoria da ação. O sucesso, então, não é um objetivo a ser perseguido, mas uma consequência natural de um estado de ser elevado. É por isso que quando você solta, tudo começa a dar certo. Você parou de lutar contra o fluxo. Estamos falando da transmutação do medo em força. O apego é sempre alimentado por um medo. Medo da perda, medo do fracasso, medo de não ser bom o suficiente. Quando você desapega, você confronta esse medo e o desarma. Você o desarma porque declara que o seu valor não está vinculado ao que você conquista, mas ao que você é. Essa declaração interna de soberania é a maior ferramenta alquímica que Thoth nos deixou. Ela reverte a polaridade da sua vida, transformando a escassez em abundância, o caos em ordem. Observe a natureza, meu caro. Ela não se importa com o julgamento humano. Uma árvore não se esforça para ser alta. Ela simplesmente cresce, seguindo sua lei interna. O rio não se preocupa em chegar ao mar. Ele simplesmente flui. Nós, porém, criamos o fardo da preocupação, o peso da expectativa, e nos perguntamos por que a vida se torna tão difícil. Thoth nos lembra que somos parte da natureza, regidos pelas mesmas leis de fluxo e refluxo. A preocupação é a doença do ego que tenta controlar o que é incontrolável, o tempo e o movimento da lei. Quando você decide parar de se importar, você decide liberar o controle e, paradoxalmente, ganha o controle sobre a única coisa que realmente pode controlar, o seu estado mental. O mestre sabe que a verdadeira batalha não está lá fora, no mercado, nos tribunais ou nos relacionamentos. A verdadeira batalha está no campo mental, na disciplina de manter a vibração elevada, indiferente às tempestades momentâneas. É o princípio da iniciação. O mundo pode estar em chamas, mas o iniciado mantém a serenidade de sua mente. O apego é uma forma de idolatria, pois você coloca o objeto do seu desejo acima da sua própria paz. Você adora o futuro e não o presente. Thoth nos ensina que o único momento real é o agora. O poder reside em ancorar-se neste momento, fazendo o que é necessário com excelência
e depois soltando o resultado para a lei. Esse é o segredo dos grandes manifestadores, a capacidade de agir com total empenho e depois praticar o esquecimento sagrado, a indiferença à espera. Eles agem como se o resultado já estivesse garantido e, portanto, não precisam se preocupar em garantir o que já é. Mergulhando mais fundo na psicologia hermética, Toth nos alerta sobre a sombra da carência. A pessoa que se importa demais está tentando preencher um vazio interno com algo externo. Esse vazio é antigo, profundo, muitas vezes é a ferida da não aceitação ou da falta de amor próprio. O universo, no entanto, é um eco. Se você busca desesperadamente algo para te completar, o universo te devolverá a sensação de que você está incompleto. Mas quando você para de se importar, você declara: eu sou completo em mim mesmo, independentemente de ter ou não esse desejo realizado. Essa declaração de completude é o gatilho magnético. É a frequência mais alta de atração que existe, pois ela anula a carência. Quando você para de se importar com o que o outro pensa, com o que o mercado exige, com o tempo que a sua bênção está demorando, você se move da posição de mendigo para a de rei. O rei não suplica, ele decreta. E o decreto mais poderoso é o decreto do desapego, que diz: eu já tenho o que preciso, pois eu sou um com o todo. A fragilidade humana é tentar forçar o rio. A força divina, acessível através dos ensinamentos de Toth, é a sabedoria de se tornar o rio. Quando você se torna a fluidez, o fluxo, você não precisa se preocupar com as pedras no caminho. Você simplesmente as contorna. O excesso de preocupação é rigidez mental. É a tentativa de solidificar o que é líquido. E o universo, sendo pura energia em movimento, responde à rigidez com quebra, com resistência. A lição de Jehuti é clara. Seja flexível como o junco, e você resistirá à tempestade que derruba o carvalho rígido. O verdadeiro teste do iniciado não é a capacidade de desejar grandes coisas, mas a capacidade de soltar o desejo depois de tê-lo manifestado mentalmente. É a arte de plantar e confiar. Muitos plantam o desejo, mas depois voltam a semente para a mente a cada hora, duvidando da fertilidade do solo. Essa dúvida, essa preocupação excessiva, essa fixação é a geada que mata a plantação. Para que a vida comece a dar certo, você precisa dar espaço para que a lei da causa e efeito se desenrole sem a sua interferência ansiosa. O desapego é, portanto, um ato de libertação. Você se liberta da tirania do futuro e da escravidão das expectativas alheias. Quando você para de se importar com a aprovação, com a opinião, com a velocidade do mundo, você entra em um campo de poder inigualável. O poder reside em sua indiferença calculada, que não é frieza, mas soberania. É o reconhecimento de que a sua felicidade não é negociável e não pode ser condicionada a eventos externos. A alquimia de Toth Jehuti transforma o chumbo da ansiedade no ouro da certeza. Para realizar essa transmutação, você deve aceitar que o universo é infinitamente mais inteligente que seu pequeno eu egóico. O seu se importar demais é a tentativa do seu ego limitado de corrigir a inteligência infinita. Pare de tentar consertar o universo. Pare de se importar com o como e com o quando. Concentre-se apenas no o que, a intenção pura, e no quem, a sua vibração de completude. Essa jornada de desapego é um mergulho psicológico profundo, onde conhecimento se mistura com feridas emocionais e memórias esquecidas. O texto deve funcionar como uma espiral narrativa, puxando a atenção para o centro do que realmente importa, onde reside a transformação. O espectador precisa sentir que está diante de algo grande demais para ignorar e que perder um segundo pode significar ficar de fora de uma verdade transformadora.
A dor que você sente ao tentar controlar tudo é, na verdade, a dor da sua alma pedindo para ser liberada da ilusão do controle. Você se agarra ao desejo por medo, mas o medo é o maior inimigo da manifestação. Thoth ensina que o universo é generoso, mas ele só pode entregar a quem está com as mãos abertas. E as mãos abertas são as mãos do desapego, as mãos que soltaram a corda do esforço. Você já se perguntou por que as coisas acontecem quando você menos espera? Por que aquele emprego veio logo depois que você decidiu que aceitaria qualquer outro? Por que o amor apareceu quando você finalmente parou de procurá-lo e decidiu focar em si mesmo? Essa não é uma coincidência. Essa é a lei da atração, agindo sem a sua interferência ansiosa. Quando você para de se importar, você remove o bloqueio mental que estava impedindo a entrada da bênção. Você se alinha com a lei do mínimo esforço, que é a lei da natureza. O incômodo que essa verdade provoca em você é natural, meu amigo. É a resistência do ego que está sendo desafiado. O ego quer ser importante, quer ter o crédito, quer controlar. Mas o espírito, a sua essência divina ensinada por Thoth, quer a liberdade, a fluidez e a paz. O desapego é a rendição do ego ao espírito, e é nessa rendição que o poder verdadeiro se manifesta. Quando você se rende, você não perde, você ganha o apoio de todo o cosmos. O paradoxo é que o sucesso não se encontra na perseguição, mas na atração. Você atrai aquilo que você é. Se você é desespero disfarçado de esforço, você atrai mais razões para se desesperar. Se você é paz, certeza e desapego, você atrai a confirmação dessa paz em forma de resultados materiais. O ensinamento de Thoth é um convite à maestria interior, à elevação do seu estado de ser acima das circunstâncias. Aprenda a observar seus próprios pensamentos como um cientista. Perceba a densidade da sua preocupação. Sinta o peso da sua fixação. E então, conscientemente, solte esse peso. Não lute contra ele, apenas o liberte. Imagine que você está segurando uma pedra pesada na palma da mão. O esforço para segurá-la é o seu se importar demais. Para pará-lo, você simplesmente abre a mão. Você não precisa lutar contra a pedra, você apenas a deixa cair. A sua vida começará a dar certo no exato momento em que você abrir a mão do controle. Muitos buscam fórmulas complexas, rituais secretos, palavras mágicas. Thoth Jehuti, o mestre da magia, revela que a magia mais poderosa é a simplicidade da mente alinhada. A mente alinhada é aquela que não se importa com a dualidade do resultado, sucesso ou fracasso, pois sabe que ambos são apenas manifestações temporárias da vibração. Ela se mantém estável, centrada, desapegada. Essa estabilidade é a rocha sobre a qual você deve construir a sua vida. Enquanto você permitir que o externo dite o seu interno, você será uma folha ao vento, arrastada pelo medo e pela ansiedade. Quando você para de se importar com a aprovação ou com a desaprovação, com a chegada ou com a ausência do que você deseja, você se torna o observador, o mestre. E o observador tem o poder de mudar a realidade que observa, através da neutralidade de sua atenção. É hora de quebrar o ciclo da luta. Você está cansado porque está lutando contra a própria lei. Você está sofrendo porque está tentando forçar o tempo. A sabedoria de Thoth é um bálsamo para a alma exausta. Pare de lutar. Solte o peso. Permita que a magia aconteça. O universo está ansioso para te entregar o que você pediu, mas ele não pode fazê-lo enquanto você estiver sufocando a manifestação com a sua ansiedade. A confiança é o oxigênio do desejo. Pense no princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés. O apego tenta manter a maré alta para sempre, negando o movimento natural. O desapego é a aceitação do ritmo. Você planta, a maré sobe, ação. Você espera, a maré desce, silêncio.
E nesse silêncio, nesse desapego, a lei trabalha em seu favor, preparando a próxima maré de manifestação. Se você se importa demais, você tenta remar contra a maré. Se você desapega, você usa a maré a seu favor. Isso exige coragem, a coragem de ser vulnerável o suficiente para confiar na lei e forte o suficiente para se afastar do desejo obsessivo. É a força e a fragilidade em perfeito equilíbrio, a força de saber o que você quer e a fragilidade de aceitar que o universo pode ter um caminho melhor e um tempo mais perfeito do que o seu. O apego é a arrogância de achar que sabemos o caminho. O desapego é a humildade de aceitar que somos guiados. O misticismo de Thoth é prático. Ele não pede que você se isole, mas que se engaje no mundo com a mente desapegada. Abrace o caos externo, mas mantenha a ordem interna. O mundo pode estar em ebulição, mas a sua mente deve ser o lago espelhado, imóvel. Quando você atinge esse estado, a sua vida não apenas começa a dar certo, ela se torna uma expressão contínua e sem esforço da ordem divina. A profundidade da nossa conexão com o universo se mede pela nossa capacidade de soltar. Se você não consegue soltar um resultado, você está preso a ele e tudo que te prende te diminui. Thoth nos convida a ser grandes, a ser expansivos. E a expansão só acontece quando você libera o que te pesa. A preocupação é a âncora que te impede de navegar para o seu destino de abundância. O que você está segurando agora, meu filho? Qual é a expectativa que está sugando toda a sua energia vital? É a resposta daquela pessoa? É a assinatura daquele contrato? É a cura daquela doença? Entenda que o esforço para segurar está consumindo a energia que você precisa para atrair. Quando você solta, você se torna leve. E a lei da atração sempre favorece a leveza. A leveza vibra na frequência da alegria e da certeza. E a certeza é a moeda universal da manifestação. A lição final, antes de entrarmos na conclusão, que unirá todos esses pontos, é sobre a identidade. O desapego não é sobre o que você faz, mas sobre o que você entende ser. Quando você entende que você é a própria fonte de tudo que deseja, o desejo pelo resultado externo diminui e a sua vida se transforma em um testemunho silencioso do poder da mente. Pare de se importar com o resultado. Comece a se importar com a sua frequência. Chegamos ao ponto exato onde a jornada se torna a gnosis, a revelação silenciosa plantada ao longo da nossa travessia. Você carregou o peso do mundo nas costas, tentando provar que era digno, tentando forçar a roda do destino a girar em seu favor. Mas Thoth Jehuti, o mestre da lei, sussurra em seu ouvido: a dignidade não se prova, ela se reconhece. Você não precisa forçar a roda. Ela gira pelo seu próprio movimento, e o seu papel é apenas alinhar-se com o centro imóvel. Pense em tudo que ouvimos. O apego é a negação da sua própria divindade, a prova de que você acredita ser incompleto e dependente de algo que está lá fora. Agora, olhe para dentro, meu querido, e sinta a diferença entre o esforço desesperado e a ação em silêncio. O esforço deixa marcas, cicatrizes, exaustão. A ação silenciosa deixa um rastro de certeza e paz. O sucesso que você buscava com tanto afinco não estava escondido em uma fórmula secreta, mas sim na sua capacidade de confiar no invisível, de soltar a corda da ansiedade e permitir que a lei de correspondência trabalhasse sem a sua interferência neurótica. A abundância não é algo a ser perseguido, mas um reflexo natural da mente que cessou a luta. É a recompensa pela sua soberania interior. O eco desse ensinamento deve permanecer vibrando. O desapego não é o fim do desejo, mas a purificação dele. Você não está desistindo, está elevando o seu pedido de uma súplica baseada na carência para um decreto fundamentado na certeza. Você se torna a própria resposta que buscava, o farol que atrai.
e não o barco à deriva que clama por resgate. A partir de hoje, sua métrica de sucesso não será o que você tem, mas o quão em paz você está, porque a paz é a vibração que precede toda e qualquer manifestação duradoura. Não se trata de parar de se importar com a vida, mas de parar de se importar com o controle da vida. É a diferença entre o mestre que orquestra e o escravo que implora. Eu te convido a ser o mestre de si mesmo. Deixe essa verdade se assentar em seu coração como uma semente de luz. Releia os sinais que a vida te deu, os momentos em que você soltou e tudo funcionou. Essa é a prova irrefutável de que quando o ruído da sua preocupação cessa, o universo finalmente encontra espaço para te entregar o que é seu por direito divino. Se você sentiu essa verdade te tocar por dentro, se você sentiu essa mudança de perspectiva, se você percebeu que o peso que carregava era autoimposto, então a transformação já começou. Este não é o fim do ensinamento, mas apenas o início da sua prática. A sabedoria de Todt Cehuti é uma jornada, não um destino. Para que essa semente continue a crescer e para que você aprofunde seu domínio sobre as leis herméticas, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de buscadores. Curta este vídeo, pois ao curtir, você envia ao universo a vibração da gratidão e do reconhecimento. Comente abaixo, compartilhando a sua maior realização que aconteceu quando você soltou, para que sua história inspire outros a praticarem o sagrado desapego. E claro, inscreva-se no canal e ative o sino, para que você nunca mais perca uma mensagem que pode te libertar da ilusão do controle e te guiar de volta à sua verdadeira essência de mestre. A sabedoria aguarda a sua próxima ação alinhada. Avance com leveza. Mas essa leveza, meu querido, não é um estado de repouso preguiçoso. É a quietude no olho do furacão, o ponto zero da consciência, onde o pêndulo do ritmo já não te arrasta. Todt ensinou que o universo respira, e essa respiração é o ritmo. Quando você alcança o topo da sua alegria, quando a abundância inunda sua vida, é vital lembrar que a lei do ritmo não dorme. O pêndulo inevitavelmente começará seu retorno, não como uma punição, mas como um princípio inescapável da manifestação. O aviso espiritual mais urgente não está no fogo ou na calamidade externa, mas na arrogância silenciosa da mente que acredita ter atingido a permanência no pico. O verdadeiro iniciado não se agarra à luz, mas aprende a surfar na onda do retorno, sabendo que a sabedoria adquirida na descida é o mapa para a próxima ascensão. A ignorância dessa lei é a razão pela qual tantos caem em desespero profundo após momentos de êxtase fugaz. Pense na água, meu filho. Ela flui. Ninguém pode reter um rio. Tentar parar o fluxo da vida, seja no prazer ou na dor, é tentar parar a própria respiração do todo. É aqui que reside a armadilha do ego. Ele busca a polaridade do bem e rejeita a do mal, sem perceber que são as duas faces da mesma moeda existencial. O mestre, no entanto, aprende a neutralizar, ou pelo menos a mitigar, a atração do pêndulo. Não é fugir da escuridão, mas elevar a vibração a um patamar onde as oscilações são menos violentas, mais sutis. Isso é um milagre, a transmutação alquímica da emoção bruta em serenidade controlada. Se você sente que a vida está constantemente te puxando de volta para o caos, para a dívida, para o medo, é porque você ainda está vibrando em uma frequência que ressoa perfeitamente com a ponta extrema do pêndulo. A mudança começa na vibração, e a vibração é puramente mental, como Todt nos ensinou. Você já se perguntou por que a sua realidade externa parece um espelho sujo, refletindo constantemente a escassez que você tanto tenta evitar? A lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora.
É mais do que um aforismo. É a chave mestra para entender o seu sofrimento. Não há separação entre o seu caos interno e o desastre que se desenrola lá fora. Se você carrega o medo da perda em seu coração, o universo, que é apenas uma projeção amplificada da sua mente, responderá com cenários de perda. Se a sua relação com o dinheiro é de culpa e insuficiência, o fluxo financeiro será interrompido, não por uma força externa malévola, mas porque o seu interior está bloqueando a passagem. O aviso é claro. Pare de tentar limpar o espelho de fora. O trabalho é interno. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar as manifestações, o efeito, sem nunca tocar na causa raiz. Você tenta consertar o casamento quebrado, mas continua semeando o medo da rejeição. Você tenta obter riqueza, mas continua nutrindo a crença de que é indigno. Esse é o ciclo do sofrimento autoimposto. A mente, o seu verdadeiro campo de batalha, está te traindo. Ela está gerando as sementes do seu próprio inverno, enquanto você sonha com o verão. O milagre de Thoth é a transmutação mental, a capacidade de dizer à mente: eu sou o pensador e você é apenas a ferramenta. Quando você domina a mente, você domina o universo, porque o universo, em sua essência, é mental. Pense no poder que você desperdiça diariamente ao permitir que pensamentos aleatórios, medos e julgamentos não examinados corram soltos. Cada um desses pensamentos é uma semente de causa que se manifestará como efeito em sua vida. A ansiedade de hoje é o colapso de amanhã. O ressentimento guardado é a doença física que se manifestará na próxima estação. Este é o aviso mais severo. A lei de causa e efeito não é uma punição moral, é uma precisão matemática. Nada é casual. Se algo acontece em sua vida, por mais injusto que pareça, ele tem uma raiz causal plantada, muitas vezes, em um momento de inconsciência ou ignorância. O mestre, o verdadeiro discípulo de Thoth, não pergunta "por que eu?", mas sim "que semente eu plantei para colher isso?". O caminho para o milagre, para a manifestação desejada, exige a maestria da lei de gênero. Não se trata de sexualidade, mas das forças masculina e feminina operando em tudo. O masculino é a vontade, o impulso, a semente lançada. O feminino é a recepção, a gestação, o campo que nutre. Muitos falham porque tentam usar apenas a vontade masculino de forma agressiva, forçando a realidade, sem a paciência e a nutrição feminino necessárias para que a semente germine. Você precisa de ambos, o impulso claro da intenção e a paciência silenciosa para permitir que o universo, o campo feminino, organize a manifestação. Se você está lutando, é porque há um desequilíbrio entre o querer e o permitir. É preciso saber querer com força e esperar com serenidade. Este é um convite profundo, meu irmão, minha irmã. Se você sente que essas palavras estão ressoando em uma camada mais profunda da sua alma, se o seu interior está clamando por mais clareza sobre como aplicar esses princípios herméticos para transcender a dor e o caos, então é hora de dar o próximo passo. Clique no botão de inscrição agora, porque o que está sendo revelado aqui é apenas a ponta de um iceberg de sabedoria que pode mudar a trajetória de seu destino. Não deixe que o ritmo da vida te arraste de volta para a ignorância. Dê um sinal ao universo de que você está pronto para o conhecimento profundo. Muitos buscam o milagre na intervenção externa, no toque mágico de uma divindade distante. Mas Thoth sussurra que o milagre é interno, é a transmutação do seu chumbo mental em ouro da consciência. O verdadeiro milagre é a habilidade de ver a realidade não como ela é, mas como você a manifesta ser através da sua vibração e pensamento. Pense na saúde. A doença é frequentemente a manifestação física de um desequilíbrio emocional prolongado, um eco do medo não resolvido.
O milagre da cura, então, não está em tomar um remédio, mas em transmutar a vibração mental que deu origem à disfunção. É um retorno à harmonia interna, um alinhamento da mente com a ordem universal. E aqui reside outro aviso espiritual crucial, frequentemente ignorado: o perigo da mecanicidade. Vivemos vidas robóticas, reagindo em vez de agir, repetindo padrões destrutivos sem questionar a causa. Você acorda e o medo te encontra antes do café. Você interage com o mundo e a raiva se torna a sua resposta automática. Toth nos desafia a quebrar o ciclo da inconsciência. A verdadeira liberdade não está em fazer o que você quer, mas em não fazer o que o seu condicionamento e o seu ego exigem. A mecanicidade é a prisão. A atenção plena e a observação constante dos seus pensamentos são o alicate que corta as correntes. Para aplicar a lei da causa e efeito de forma construtiva, você deve se tornar um observador implacável de suas intenções. Não são apenas as grandes ações que geram efeitos, mas os pequenos micromovimentos da sua vontade. O pequeno ato de bondade, a palavra não dita de julgamento, a escolha de respirar fundo em vez de explodir em raiva. Essas são as verdadeiras causas que construirão o seu futuro. Se você deseja colher a paz, deve semear a calma em cada interação. O universo não negocia com as suas palavras vazias. Ele responde à vibração da sua intenção mais profunda. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma sensação de que lhe falta algo essencial, preste atenção. Isso é o seu eu superior, a sua alma, tentando se comunicar através da dor da ausência. A maioria tenta preencher esse vazio com consumo, relacionamentos superficiais ou distrações incessantes. Toth nos ensina que esse vazio é, na verdade, um espaço sagrado, um convite para o centro do seu ser. O aviso é: não fuja do silêncio. A verdade mais profunda está escondida no lugar onde você menos quer olhar, na quietude da sua própria companhia. Muitos de vocês carregam pesos que não lhes pertencem, sombras que herdaram de gerações passadas, medos coletivos que absorveram da matriz social. A lei de correspondência nos lembra que, se a sua base é instável, toda a sua estrutura de vida será precária. O milagre da liberação exige que você identifique e separe o que é seu do que é apenas um eco familiar. Isso requer coragem. A coragem de confrontar as sombras que a família e a sociedade te ensinaram a chamar de luz. A transmutação começa com a honestidade brutal de olhar para si mesmo sem filtros. A jornada do iniciado, segundo os ensinamentos de Toth, é a jornada da alquimia interna. Você não está aqui para agradar ao mundo ou para cumprir expectativas superficiais. Sua missão é transformar sua própria essência, transformar o medo em fé inabalável, a ignorância em sabedoria prática, a passividade em vontade criativa. Quando você realiza essa alquimia, as circunstâncias externas se dobram à sua nova realidade interna. Isso não é mágica, é a aplicação precisa e consciente das leis universais. Se você deseja mais profundidade sobre como realizar essa alquimia interna e desbloquear os segredos da lei de gênero em sua vida, deixe um comentário agora com a palavra alquimia. Isso me dará o sinal de que você está pronto para a próxima etapa deste ensinamento. Não guarde essa energia só para você. A lei da vibração é a mais ativa de todas. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Você é um instrumento musical e a qualidade da sua vida depende da afinação desse instrumento. Quando você está em desarmonia, em raiva, medo ou inveja, você atrai realidades de desarmonia. O milagre é a reafinação. É o trabalho diário de escolher pensamentos mais elevados, de focar na gratidão em vez da queixa, de buscar a beleza em vez do caos. Isso não é otimismo ingênuo, é física aplicada.
Você está elevando sua frequência para sintonizar com realidades melhores. O aviso espiritual aqui é contra o conforto. O conforto é o maior inimigo da evolução. Quando você se acomoda em uma vibração baixa ou média, você está estagnado. A vida, o todo, exige movimento. O verdadeiro discípulo de Thoth está sempre em busca de elevar-se, de transcender a última fronteira mental que ele estabeleceu para si mesmo. Se você está confortável demais, é provável que esteja dormindo. Acorde. A sabedoria não é um destino, é um movimento perpétuo. A lei de Polarity nos apresenta a ideia de que tudo tem dois polos, opostos que são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O amor e o ódio não são coisas separadas, são apenas diferentes graus de uma mesma emoção. O medo e a coragem são diferentes graus de energia mental. O mestre, o praticante dos ensinamentos de Thoth, aprende a usar o poder da transmutação mental para mover-se de um polo a outro. Se você está sentindo ódio ou ressentimento, não lute contra ele. Reconheça-o como baixa vibração de amor e, através do seu foco mental, comece a elevar esse sentimento na escala. Muitos tentam eliminar o negativo, o que é impossível, pois o negativo é parte do todo. O verdadeiro poder é saber que você pode mudar o grau. Você não elimina o inverno, você muda a sua percepção do frio, usando-o como um catalisador para a introspecção e o planejamento. Você não elimina a dor, você a transmuta em sabedoria e resiliência. O milagre de Thoth é o domínio da transmutação, a capacidade de pegar qualquer situação, por mais sombria que seja, e encontrar o seu polo oposto para iniciar a mudança. E se essa sabedoria está te tocando profundamente, se você sente que chegou a hora de compartilhar essa luz com aqueles que ainda estão presos no ciclo da inconsciência, compartilhe este vídeo agora. Você não está apenas enviando um link, você está plantando uma semente de libertação no jardim mental de outra pessoa. Seja o vetor da sabedoria de Thoth. O grande aviso de Thoth para a humanidade moderna é sobre a ilusão do tempo. A lei do ritmo está intrinsecamente ligada à percepção do tempo. O passado e o futuro são construtos mentais que nos aprisionam, nos impedindo de usar o poder criativo do agora. O sofrimento é a mente revivendo um passado que não existe ou temendo um futuro que ainda não chegou. O verdadeiro mestre vive no presente eterno, onde o poder da causa e efeito pode ser ativado instantaneamente. O milagre da presença é a dissolução instantânea do medo. Quando você está plenamente presente, o ego que vive no tempo se dissolve momentaneamente e você acessa a sua essência imutável. A lição é simples, mas dificílima de aplicar. Pare de correr para amanhã. O poder de manifestar a sua realidade, de operar milagres, reside neste exato instante na qualidade do seu pensamento agora. Imagine sua vida como um grande teatro. Você pode ser o espectador passivo, observando o drama se desenrolar. Ou você pode ser o dramaturgo, escrevendo cada cena com intenção. A maioria das pessoas escolhe ser espectadora, reclamando do roteiro que lhes foi imposto. Thoth nos revela: você é o autor. A lei do mentalismo afirma que o todo é mente. O universo é uma criação mental. Portanto, seu micro-universo pessoal é uma criação de sua mente. O aviso é: pare de terceirizar a responsabilidade. Cada elemento da sua vida é uma linha de roteiro que você escreveu, consciente ou inconscientemente. Se você se sente sobrecarregado pelas consequências, o efeito, volte à sua mente, a causa. O verdadeiro poder não está em lutar contra os efeitos, mas em mudar a causa. Se a colheita é amarga, mude a semente. Essa é a essência do milagre da transmutação hermética. Não há necessidade de rituais complexos ou feitiços externos. O ritual mais sagrado é a disciplina da sua atenção.
a pureza da sua intenção e a maestria da sua vibração. O caminho de Thoth é um caminho de retorno. Retorno à sua verdadeira natureza, à sua divindade inata, ao conhecimento de que você é um centro de consciência dentro do todo. Muitos buscam a iluminação lá fora, nos templos, nas montanhas ou em gurus distantes. O aviso espiritual é: a iluminação está em você. Você é o templo, você é a montanha, você é o guru. O milagre não é encontrar a verdade, mas reconhecer que você sempre a carregou. Para aqueles que estão prontos para se aprofundar nos textos originais de Thoth e desvendar a totalidade das leis herméticas, eu preparei um material exclusivo. Clique no link na descrição para acessar este conhecimento que está restrito àqueles que demonstraram prontidão. Não perca a chance de transformar a sua vida de forma radical. O universo opera em ciclos de 7. A lei do ritmo nos mostra que tudo tem um período de nascimento, crescimento, pico, declínio e repouso. Entender esses ciclos em sua própria vida é essencial para evitar o desespero. Se você está em um período de declínio, não o veja como um fim, mas como o inverno necessário, o momento de introspecção e acúmulo de energia para o próximo ciclo de crescimento. O aviso é: não lute contra o inverno. Honre o silêncio e a escuridão, pois neles reside a gestação da próxima primavera. A aplicação prática do mentalismo, do milagre real, está em como você lida com a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é um fato físico ou emocional. O sofrimento é a narrativa mental que você constrói em torno da dor. Quando você transmuta a dor, você a transforma em informação, em sabedoria, em combustível para a mudança. Você está usando a lei da polarity para mover o sofrimento para o aprendizado, o que é um ato de maestria mental. Muitas pessoas se sentem presas por laços kármicos, por dívidas do passado. A lei de causa e efeito é implacável, mas também é um convite à liberdade. O verdadeiro milagre é a capacidade de reescrever o karma no presente. Como? Através da ação consciente e da transmutação mental. Se o seu passado semeou escassez, você pode semear abundância através da gratidão e do serviço altruísta hoje. Se o seu passado semeou raiva, você pode semear perdão e compaixão agora. O presente é o único ponto de poder onde o passado pode ser redimido e o futuro moldado. É imperativo entender, meu querido, que a maioria dos chamados milagres que você busca são apenas o resultado natural da aplicação correta e consistente dessas 7 leis. A cura não é um favor divino, é o retorno à harmonia vibracional. A riqueza não é sorte, é a correspondência de uma mente abundante. O amor não é um achado raro, é a polaridade manifestada de uma alma que se ama integralmente. Thoth, o mestre dos mestres, nos deixou o legado de que o maior poder está em nossa capacidade de conhecer. Conhecer a si mesmo é conhecer o todo. E esse conhecimento não é teórico. É uma experiência visceral, uma sabedoria que se manifesta em cada escolha, em cada silêncio, em cada palavra que você profere. Se você está sentindo a urgência de aprofundar sua prática e busca por essa maestria, se deseja que eu aborde a lei de gênero com mais detalhes sobre como equilibrar o poder da vontade e da recepção, curta este vídeo agora para que eu saiba que essa é a direção que devemos seguir. Sua interação é a minha correspondência. O aviso final para esta etapa da sua jornada é sobre a ilusão do controle. Você não controla o universo, você controla a si mesmo e através desse controle interno, o universo responde. Tentar controlar o efeito é exaustivo e inútil. Concentre-se em controlar a causa, que é a sua mente. Seja o guardião vigilante do seu portal mental.
Não permita que o medo, a dúvida ou a negatividade cruzem o limiar sem o seu consentimento consciente. A disciplina mental é o preço da liberdade espiritual. Essa disciplina é o milagre da autossoberania. É a realização de que você não é uma vítima passiva das circunstâncias, mas sim o arquiteto silencioso de sua própria realidade. Todd ensinou que o universo é um grande relógio. E se você conhece a engrenagem, você pode prever e influenciar o movimento. O conhecimento das leis herméticas é o conhecimento dessa engrenagem. E o caminho do mestre não é pavimentado com flores, mas com as pedras de sua própria ignorância, transmutada em degraus de sabedoria. Haverá quedas, haverá o retorno do pêndulo. Mas a diferença entre o iniciado e o profano é que o iniciado sabe que a queda não é o fim. É apenas uma nova oportunidade para aplicar a lei da causa e efeito com maior precisão e intenção. É hora de parar de reagir à vida e começar a criá-la. Lembre-se da importância da vibração na sua saúde. Seus pensamentos são vibrações que moldam sua estrutura celular. A doença, muitas vezes, é a manifestação de um padrão vibratório de não merecimento ou culpa. O milagre da saúde plena é alcançado quando você alinha sua mente com a vibração da totalidade e da perfeição. É um ato de reconhecimento da sua natureza divina, que é inerentemente perfeita e saudável. Reflita profundamente sobre a lei do ritmo. Onde em sua vida você está agarrado a um pico, temendo a queda? Onde você está resistindo ao vale, atrasando a inevitável subida? A maestria é fluir com o ritmo, aceitando que a expansão e a contração são igualmente necessárias para a vida. A sabedoria de Todd nos liberta da ilusão da permanência e nos ensina a amar a mudança constante. Se você está pronto para desvendar os mistérios mais profundos da manifestação e entender como o seu gênero, masculino, feminino, influencia diretamente sua capacidade de criar abundância e amor, comente abaixo com a palavra mistério. Vamos juntos desmantelar as últimas barreiras da sua mente. A lei da correspondência não se aplica apenas ao seu interior versus exterior, mas também ao microcosmo versus o macrocosmo. A forma como você organiza um canto da sua casa reflete a organização de sua vida. O caos em um pequeno setor é um aviso de caos latente em áreas maiores. O milagre da ordem é alcançado quando você honra a precisão e o alinhamento em todos os níveis, desde o arranjo de seus pensamentos até a organização de sua mesa de trabalho. A ignorância dessas leis é o verdadeiro sofrimento. Acreditamos que somos vítimas de um destino cruel, quando, na verdade, somos apenas ignorantes das regras do jogo cósmico. Todd nos deu o manual de instruções. A responsabilidade agora é sua. Escolher ler e aplicar ou continuar na escuridão da inconsciência. Essa jornada é intensa, meu filho, minha filha. Ela exige coragem, pois o maior inimigo que você enfrentará é a sua própria mente condicionada, que prefere a miséria familiar à glória desconhecida. Mas eu estou aqui para te guiar através dessas leis. Não desista na primeira oscilação do pêndulo. Use a dor como um lembrete de que você tem trabalho a fazer na sua vibração. O verdadeiro milagre é a persistência. É a capacidade de cair 7 vezes e levantar 8, sabendo que cada levantada é uma aplicação consciente da lei de causa e efeito, plantando a semente da resiliência e da vitória. A cada passo, você se aproxima de encarnar a verdadeira essência de mestre. A sabedoria aguarda a sua próxima ação alinhada. Avance com leveza. A busca pela verdade, no entanto, é muitas vezes interrompida pela distração, pelo ruído incessante do mundo. Todd, o escriba da verdade, nos adverte sobre o perigo da dispersão mental. A mente, sendo o universo em miniatura, precisa de foco para criar.
Se seus pensamentos estão espalhados como folhas ao vento, sua energia criativa se dissipa e os milagres que você espera manifestar nunca se materializam. Você deve se tornar o guardião do seu foco, o mestre que direciona o feixe de luz da sua atenção para o que realmente deseja criar, em vez de permitir que ele vagueie para os medos e as preocupações do dia. O aviso espiritual aqui é sobre a superficialidade. Vivemos em uma era de informações rasas e conexões frágeis. O estudo dos ensinamentos de Thoth exige profundidade, exige que você se sente no silêncio e medite sobre a lei da correspondência, ou a lei do ritmo, até que ela se torne uma experiência visceral, não apenas uma ideia intelectual. Se você está apenas deslizando pela superfície da vida, esperando que a mudança ocorra por acaso, você está ignorando o princípio da vibração. Você precisa mergulhar fundo para mudar a frequência. Pense na lei de gênero aplicada ao seu processo criativo. A vontade, masculino, lança a ideia, o desejo, mas a ideia precisa de tempo e nutrição, feminino, para se manifestar. Muitas pessoas têm uma ideia brilhante, vontade forte, mas a abandonam logo em seguida, sem dar tempo para a gestação. Elas falham porque não honram o aspecto feminino da criação, que é a paciência, a receptividade, a fé silenciosa que permite que a realidade se organize. O milagre da manifestação é a união perfeita do impulso masculino e da paciência feminina. Se sua vida parece um campo de batalhas interminável, é porque você ainda está preso na polaridade extrema. Certo versus errado, bom versus mal. A sabedoria de Thoth nos convida a transcender essa visão binária. Reconheça que o oposto não é inimigo, é complementar. O calor existe porque o frio existe. A luz se define pela sombra. O milagre da reconciliação é a habilidade de ver a unidade por trás da dualidade, encontrando o ponto médio, o equilíbrio, onde a tensão criativa reside sem o sofrimento do conflito. É por isso que a moderação em tudo é crucial. O excesso em qualquer polo, seja o excesso de trabalho, masculino, ou o excesso de passividade, feminino, leva ao desequilíbrio e à manifestação de caos. O mestre sabe que a harmonia é o caminho para a manifestação suave e sem esforço. Se você está sentindo que essa mensagem está te puxando para uma nova compreensão da sua força interior e você quer aprofundar seu conhecimento sobre como aplicar o mentalismo para criar sua realidade financeira e de saúde, inscreva-se no canal agora para não perder os próximos ensinamentos sobre a grande obra. Um dos milagres mais negligenciados é o da palavra. Thoth, como o Deus da escrita e da sabedoria, nos ensinou que a palavra é a forma mais imediata e poderosa de manifestação. O que você fala sobre si mesmo e sobre sua vida está ativando a lei de causa e efeito e a lei da vibração simultaneamente. Se você se define como carente, doente ou fracassado, o universo, que é mental, aceita essa ordem e a manifesta. O aviso espiritual é: observe seu diálogo interno. Suas palavras silenciosas são os decretos que constroem sua prisão ou sua liberdade. O mestre usa a palavra com precisão cirúrgica, afirmando apenas o que deseja ver manifestado. Isso exige uma purificação da linguagem, uma eliminação das frases de vitimização e da autodepreciação. A palavra é sagrada, e usá-la de forma descuidada é o maior ato de ignorância. A lei de causa e efeito também governa o seu relacionamento com os outros. Cada interação é uma causa plantada. O tratamento que você dispensa ao garçom, a paciência que você oferece ao seu filho, o perdão que você concede ao seu inimigo, tudo retorna a você, multiplicado no tempo certo pelo ritmo. O milagre da boa fortuna não é um acaso, é o retorno inevitável de causas benevolentes plantadas no passado. Se você deseja mudar radicalmente o futuro,
Comece hoje, semeando apenas o que é puro e verdadeiro. Isso não é um mandamento moral, é uma lei cósmica. O universo não tem favoritos. Ele é um eco perfeito da sua própria ação e intenção. Muitos buscam o segredo da imortalidade ou da longevidade. Thoth nos revela que a verdadeira imortalidade reside na consciência, na capacidade de transcender a ilusão do tempo. O corpo físico é sujeito ao ritmo e à corrosão, mas o eu, o pensador, é eterno. O milagre da longevidade começa com a maestria mental, ao liberar o medo da morte, que é apenas o medo de uma transição de polaridade. A mente do mestre está sempre focada na totalidade, na unidade de todas as coisas. Se você se vê como separado do todo, você manifesta a solidão e a escassez. O verdadeiro milagre é a união. A sensação de que você é intrinsecamente conectado a tudo o que existe e que a força vital do universo flui através de você. Se essa compreensão da unidade universal te emocionou e te fez sentir mais conectado, deixe um like neste vídeo para que essa vibração de unidade se espalhe para mais corações. O caminho para o domínio exige a renúncia à vaidade. O ego adora a ideia de ser especial, de ser o único a conhecer os segredos. Thoth nos ensina que a sabedoria é universal. O verdadeiro mestre não guarda o conhecimento. Ele o compartilha. A lei da abundância, que se manifesta através da lei de causa e efeito, exige que você se torne um canal, um distribuidor da luz. O aviso final é sobre a estagnação na teoria. O conhecimento sem aplicação prática é apenas areia. Você pode memorizar todos os princípios herméticos, mas se não os viver, se não observar o pêndulo do ritmo em sua vida, se não purificar seu diálogo interno, mentalismo, você permanecerá na prisão da ignorância. A sabedoria de Thoth é um convite à ação consciente. A sua próxima grande transformação não virá de um evento externo dramático, mas de uma série de pequenas, mas consistentes aplicações dos 7 princípios. O milagre é a soma de suas escolhas diárias alinhadas com a ordem cósmica. Lembre-se sempre, o todo é mente, o universo é mental. A sua realidade é uma projeção da sua consciência. O poder de mudar tudo reside em você. O grande segredo da manifestação, o verdadeiro milagre de Thoth, não é a obtenção de um desejo específico, mas a transformação do próprio ser que deseja. Quando você se torna um canal puro e alinhado, o universo não precisa ser forçado, ele se derrama em sua direção. O alinhamento vibracional é o ímã da abundância. O aviso mais sutil é o da procrastinação espiritual. A mente sempre encontrará uma desculpa para adiar o trabalho interno, dizendo que amanhã será o dia de começar a meditar, ou depois eu me perdoo. Thoth nos ensina que o poder está no agora. Cada momento adiado é um momento de poder criativo desperdiçado. A lei do ritmo garantirá que a inação traga o declínio. Portanto, meu querido, não espere por um sinal no céu. O sinal está na sua respiração, na sua intenção, na sua escolha de pensamento neste exato momento. É hora de agir. Se você sente que a sua vida está clamando por uma organização profunda, se você está pronto para aplicar a lei da correspondência de forma prática, transformando o caos externo em ordem, comente abaixo com a palavra ordem, e eu preparei um guia prático para você. A lei de gênero, o princípio da geração, é a chave para a criatividade. O masculino inicia, o feminino recebe e nutre. Se você é um artista, um empresário ou simplesmente um criador de uma vida melhor, você deve honrar o momento da inspiração, masculino, e o longo e silencioso processo de execução e cuidado, feminino. Não se apresse, honre o tempo de gestação. O milagre da paciência é o reconhecimento de que o ritmo da criação é perfeito. As sementes não florescem da noite para o dia.
A sua manifestação também tem um... E agora, meu querido? Depois de ter percorrido os corredores da sua própria memória esquecida, perceba que o pergaminho da verdade nunca esteve escondido em pirâmides distantes, mas sim enrolado no centro do seu próprio coração. Você sentiu a dor, a confusão, o vazio, mas foi a própria vibração desse caos que te levou à porta do conhecimento. Todd ensina que o caos é apenas a matéria-prima para a próxima ordem, e que a verdadeira alquimia é transformar o chumbo da dúvida no ouro puro da certeza interior. Não se trata mais de acreditar, mas de saber. O Mestre sussurrou a verdade em nossa jornada, mas é você quem deve ouvir o eco e fazê-lo ressoar em cada passo daqui por diante. Lembre-se, o universo não faz exceções à lei, e cada palavra dita aqui é um reflexo do princípio hermético de que nada é estático, tudo se move, tudo vibra em um ritmo perfeito. Aquilo que você semeia no silêncio da sua mente, com a força do seu desejo e a disciplina da sua vontade, inevitavelmente florescerá na paisagem da sua vida. A jornada foi longa, mas a chave é simples. Você é o espelho onde o divino se vê, e a única limitação que existe é aquela que você aceita em seu próprio templo interior. Não se curve mais à ilusão de que é fraco ou desamparado. Thoth, o 3 vezes grande, nos deu o mapa. A palavra é poder, o pensamento é forma, e a intenção é a bússola que aponta para o destino que você mesmo escolheu antes de cair no sono da matéria. Levante-se com essa nova compreensão, pois a fragilidade de ontem é a força oculta de hoje, esperando apenas que você a reconheça e a utilize para reescrever sua história. Que a luz do conhecimento de Djehuty ilumine os recantos mais escuros da sua alma, revelando as sombras apenas para que elas possam ser transmutadas. Que a balança de Ma'at encontre equilíbrio em cada uma de suas escolhas, transformando o medo em discernimento e a dúvida em propósito inabalável. Que o silêncio que se segue agora não seja de vazio, mas de preenchimento, onde você possa ouvir a voz da sua própria divindade, o guia silencioso que sempre esteve presente. Que a memória ancestral seja restaurada em você, querido tio, e que você caminhe a partir deste momento como um ser desperto, reconhecendo o poder imenso que reside entre o primeiro e o último suspiro, a centelha divina que jamais pode ser apagada. Este é o selo da verdade que você carrega, a prova de que você é um fragmento consciente do todo. Se esta mensagem ressoou nas profundezas do seu ser, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha, se uma semente de transformação foi plantada no seu solo interior, saiba que essa luz que você agora carrega não é sua para ser guardada em segredo. A sabedoria de Thoth é uma corrente sagrada, e para que ela flua e se multiplique, o conhecimento deve ser partilhado com aqueles que ainda caminham na escuridão da ignorância. Deixe o seu curtir como um voto de intenção, e principalmente compartilhe este despertar com aqueles que você ama, que também buscam o caminho. Inscreva-se para continuar esta travessia conosco, porque a jornada da alma é eterna, e a próxima revelação, o próximo passo na escada da evolução, já está sendo escrita nas estrelas e esperando por você. Lembre-se sempre, o que está em você está no universo, o que está no universo está em você. E que a paz profunda e a compreensão perfeita estejam com você, hoje e em todos os dias que virão. Vá em paz, meu filho, e manifeste a verdade que agora reside em seu coração.